Jornal da Band. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. Tem novidade aqui no Donos. A partir de agora, o nosso time conta com os reforços de Magrão, Luiz Mário. Eles chegam para somar no melhor debate do estado, ao lado de Carlos Guimarães e Bruno Soares. Acompanhe de segunda a sexta ao meio-dia na tela da Band e nas redes sociais do nosso programa. Porque aqui futebol é com quem entende de bola. Chegamos, Porto Alegre! Sintonize agora na Band FM 93.3 e descubra a mais nova rádio da capital gaúcha, comandada por um time de apresentadores de peso. Eu, Simone Cabral. Eu, Luan Santos. E eu, Rodrigo Moreno. Aqui tem sertanejo, aqui tem pagode e os hits que não saem da sua cabeça. Siga a gente no Insta, @BandFMPoa, a sua rádio do seu jeito. Band FM. O Rio Grande que dá certo passa na tela da Band. As empresas e instituições que fazem a história do estado são os destaques todos os sábados, às 10:07 da noite. O programa recebe as principais lideranças de todas as áreas, que contam as histórias de sucesso que constroem. Boa noite. Violência em Arroio dos Ratos. Homens se passando por policiais invadem uma casa e matam 3 pessoas da mesma família a tiros. Você vai ver também. Denunciado por 3 homicídios triplamente qualificados, o motorista que atropelou ciclistas no Vale do Paranhana. Preso por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de verbas de emendas, o homem que foi chefe de gabinete do ex-vereador Ayrton Ferronato. Justiça anula a absolvição de um homem acusado de matar a ex-mulher 15 anos atrás na Serra. Venda de remédios dos supermercados não atrai os empresários do setor. Instabilidade aumenta nesta sexta-feira e há risco de temporais isolados. Estas e outras notícias no Band Cidade, que está começando. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. As principais notícias do Rio Grande do Sul, prestação de serviço, aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia e com aquele detalhe fundamental que você já conhece muito bem, a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então vamos juntos? Boa tarde, Rio Grande! De segunda a sexta, a partir da 13h. Tô te esperando aqui, na tela da Band RS. Confiança se conquista. Traz muita informação. Eu gosto de estar bem informada, né? Pra mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com o jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Band Cidade. Oferecimento Banrisul. O app atualizou. Baixa agora e abre a tua conta. Tem novidade aqui no Donos. A partir de agora, o nosso time... 2 mulheres e uma adolescente da mesma família foram mortas a tiros em Arroio dos Ratos, na região carbonífera. 3 homens teriam se identificado como policiais e entrado na casa delas para cometer o crime. Núbia Maria Cardoso, de 52 anos, foi executada nesta casa junto da filha e sobrinha, de 24 e 16 anos. O que nós sabemos é que as pessoas que foram baleadas tinham antecedentes criminais, 2 delas, inclusive por tráfico de entorpecentes e homicídio. Esse local aqui é um local sabidamente conflagrado pelo tráfico de entorpecente, é objeto de nosso policiamento e de operações. Inclusive, semana passada nós fizemos uma operação aqui integrada com a Polícia Civil, com cumprimento de mandados de busca e apreensão, onde redundou na prisão e apreensão de drogas e entorpecente, exatamente nessa área aqui. Foi aqui onde tudo aconteceu, na rua Adão de Medeiros. Segundo a investigação, 3 homens chegaram aqui, se identificaram como policiais, arrombaram essa porta, entraram e mataram 3 mulheres. A polícia não descarta a possibilidade de uma das 3 mulheres ter sido morta por motivação passional, configurando feminicídio. Nós estamos investigando este triplo homicídio
como uma guerra entre facções criminosas. Este é a nossa linha de investigação, mas não descartamos nenhuma outra, inclusive a possibilidade de um feminicídio. Tenho sido muito questionado com relação a isso, porque se tratam de 3 mulheres, né? Mas uma delas, pelo menos, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Elas tinham uma facção criminosa a qual elas estavam incluídas, integrantes, e nós estamos trabalhando nessa linha de investigação. Os homens suspeitos do assassinato ainda estão foragidos. Denunciado pelo Ministério Público, o motorista envolvido no atropelamento que matou 3 ciclistas na RS 115 em Três Coroas, no Vale do Paranhana. A promotoria denunciou o condutor por 3 homicídios triplamente qualificados. A investigação confirmou que o homem bebeu durante toda a madrugada antes de invadir o acostamento. O teste do bafômetro apontou um nível de álcool muito acima do limite legal. Além disso, ele não tem habilitação e fugiu sem prestar socorro. O caso segue gerando forte mobilização e revolta em todo o estado. A polícia fez buscas hoje na casa de um amigo do PM, Cristiano Domingues Francisco, suspeito de envolvimento no sumiço da família Aguiar em Cachoeirinha, na região metropolitana. O repórter João Gabriel Pezzini traz mais informações. Hoje pela manhã, a Polícia Civil realizou buscas na casa de um amigo de Cristiano Domingues Francisco. Esse amigo jantou junto com Cristiano e a companheira dele no dia do desaparecimento de Silvana German Aguiar, dia 24 de janeiro de 2026. Foi a pessoa que esteve, né, com o Cristiano e com a esposa no dia 24, né, segundo eles informaram. Eu sublinho que ele é testemunha, não tem nenhuma suspeita que pese contra ele, mas fizemos esse mandado para apreensão de dispositivos eletrônicos, um videogame, um telefone celular, pendrive e alguns dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados, para que a gente possa confirmar através de perícia nesses dispositivos se efetivamente estiveram nos locais em que foram referidos, né? Eu também questionei o delegado a respeito das buscas realizadas em rios e lagos aqui na região de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele disse que já realizou buscas no rio Gravataí e que agora está focando nas buscas que estão sendo feitas com apoio de cães farejadores. Já temos, né, dados que apontam para áreas em que há essa probabilidade de que eles tenham sido ocultados, esses corpos, e agora provavelmente começaremos a trabalhar, né, e realizar diligências com mais força em torno desses locais para efetivamente tentar localizar os corpos. O delegado também disse que encaminhou hoje à tarde o pedido de prorrogação da prisão de Cristiano Domingues Francisco, uma prorrogação por mais 30 dias, assim tendo mais tempo da Polícia Civil continuar as investigações. A polícia continua com aquele trabalho de vistoriar carros modelo Volkswagen Fox vermelho na região metropolitana, principalmente na cidade de Cachoeirinha. Claro que não olharemos todos, né? Eu cheguei a comentar que o banco de dados aí do Detran que nos foi fornecido chega a apontar para 6 mil veículos, mas nós temos algumas características especiais ali que foram verificadas nas imagens e também o ano do carro, o modelo do carro, né? Do Fox em questão, que reduzem bastante essa quantidade de veículos. É importante, é um veículo importante dentro da dinâmica desses crimes, então a gente não pode deixar de tentar localizar o carro através de todos os recursos que a gente tiver à disposição. E agora a Polícia Civil também espera a conclusão das análises periciais dos celulares do Cristiano, da companheira e também de pessoas próximas a ele e também daqueles rastros de sangue que foram encontrados na casa de Silvana German Aguiar, que a gente sabe que pertence a um homem e uma mulher, mas que a perícia agora está fazendo as análises para concluir a quem pertence o DNA encontrado. Nós temos algumas perícias ali, então, de DNA que estão sendo, né, realizadas, que são importantes e eu acho que breve já serão enviadas. Nós temos, então, alguns dados também de bancos que não foram enviados, né? Foram enviados alguns dados de movimentação bancária, mas não toda uma quantidade de informações que nós pedimos e que são importantes para a gente poder ter uma noção exatamente toda a vida financeira deles, inclusive seguros, beneficiários, sempre é importante, num caso, né, de investigação com morte. E, finalmente, também temos a pendência de dados da empresa Meta ali com relação
as redes sociais que eles administram, que são importantes para que a gente verifique, né, possa dizer quem efetivamente fez aquela postagem, que sabemos já que não foi a Silvana, então quem efetivamente fez aquela postagem na rede social dela, tentando dissuadir, né, a todos, dizendo que ela estava em Gramado. Preso um casal acusado de envolvimento em um esquema de desvio de mais de R$1 milhão em emendas da Câmara de Porto Alegre. Um dos investigados é Vinícius de Araújo Pacheco, que chefiou o gabinete do ex-vereador Airton Ferronato, do PSB. Polícia! Polícia, levanta a mão! Polícia, polícia, polícia! Esta casa é de um ex-assessor parlamentar. Ele e a esposa foram presos na manhã de hoje. Vinícius de Araújo Pacheco chegou a ser chefe de gabinete do então vereador de Porto Alegre, Airton Ferronato. De acordo com a investigação, ele usava o acesso ao sistema legislativo para direcionar emendas a entidades específicas, sem o conhecimento do parlamentar. Os valores eram transferidos para contas vinculadas ao assessor e familiares, incluindo a esposa Renata Bernardes Kell. Esses desvios teriam ocorrido ali nos anos de 2023 e 2024. Até que o próprio vereador é que apresentou a denúncia, né? O assessor inseria algumas destinações dessas emendas parlamentares, só que, na verdade, o dinheiro não ia para esses institutos, o dinheiro ia efetivamente para a conta pessoal dos diretores, dos envolvidos, né, com esse esquema. O desvio foi de mais de R$1.200.000. A polícia também identificou enriquecimento incompatível com a renda, lavagem de dinheiro e tentativa de estabelecimento no exterior. O casal adquiriu um imóvel na Flórida, nos Estados Unidos, avaliado em $250 mil, e chegou a morar lá por cerca de um ano. Pode ser considerado, sim, uma tentativa de fugir da responsabilidade, digamos assim. Nesse meio tempo, a gente foi angariando outros indícios, outros elementos, né? Acredito que não tenha dado certo, digamos assim, essa tentativa deles de morar nos Estados Unidos, porque lá o custo de vida é mais elevado. Fizeram alguns serviços típicos de imigrantes que vão para os Estados Unidos, em obras, em serviços em casas, como empregada doméstica, enfim. A polícia apura agora se realmente não houve envolvimento do ex-vereador Airton Ferronato ou se ele tinha conhecimento e, por algum motivo, houve um racha na sociedade. A Justiça anulou a absolvição do homem acusado de matar a ex-mulher Cleusa Amaral há 15 anos em São Francisco de Paula, na Serra. Ele vai passar por um novo júri popular. Há 15 anos, a família de Cleusa Borges do Amaral vive um luto que não passa. Em fevereiro de 2011, a professora, que tinha 46 anos na época, foi morta com 3 tiros de um revólver calibre 38. O principal suspeito é o ex-marido dela, Mário Luiz Benetti, dono da arma e única pessoa que estava com ela na casa. Por que ele deixou ela no hospital e foi para casa esconder a arma? Que preocupação que ele tinha? Mesmo que ele tivesse de cueca lá no hospital, ele deveria ter ficado lá para dar a mão para minha irmã. Dias antes da morte de Cleusa, ela relatou a familiares durante um aniversário que não estava feliz no casamento. Ela mesma disse para minha filha que fazia 2 anos que elas não dormiam junto, a relação deles estava péssima. Ah, tu não sabe o que eu estou passando, mas diz o que é. Não digo, mas só eu sei o que eu estou passando. E dali, acho que 15 dias, aconteceu a tragédia. Apesar das provas coletadas pela polícia que constatavam que Mário cometeu o crime, o caso foi arquivado pelo Ministério Público 1 ano depois, que entendeu ter sido suicídio. O colega, que é o titular da comarca de São Francisco de Paula, entendeu que não havia elementos suficientes para compreender que havia um homicídio ali. Entre as evidências coletadas pela perícia, a distância em que foi feito o disparo, cerca de 80 centímetros, e a trajetória da bala mostram que os tiros não poderiam ter sido efetuados por Cleusa. Além disso, não foi encontrado nenhum indício de pólvora nas mãos dela. A prova técnica mostrou que os tiros foram dados à distância e não um tiro a curta distância ou um tiro encostado, que é o típico tiro de suicídio. A dinâmica da cena mostra a posição da vítima quando foi encontrada segurando uma arma de fogo que com uma mão que ela não atirava, numa cena que
mostrava uma participação, indicava uma participação de um terceiro, a ausência de pólvora nas mãos da vítima, no exame que foi realizado, a arma muito pesada, um calibre 38, um revólver de calibre 38, que é um tiro de ação dupla, que exige mais força do atirador, e que, com a mão que estava a arma na mão dela, quando ela foi localizada pelo réu, seria incompatível que ela conseguisse produzir 3 tiros contra si mesma, com tiros com a mesma trajetória no corpo. Depois de 14 anos que tudo aconteceu, o caso finalmente foi a júri em agosto do ano passado. Na época, o Conselho de Sentença entendeu que foi Mário que assassinou Cleusa. Mas no final do julgamento, a maioria dos jurados votou pela não condenação e ele foi absolvido por clemência. Foi muita tristeza, foi mais um luto, né? Foi mais um velório da Cleusa no dia do júri. Né? Porque assim a gente não consegue imaginar que as pessoas entenderam que foi ele que matou, mas absolveram por clemência. Mas por que clemência? Se ele dirige, ele anda de bicicleta, ele anda de moto, por que clemência para uma pessoa assim? Se tu é jurado, se tu comprovou que tu viu que foi o cara que matou a pessoa, como é que tu vai dar clemência pro cara? Não tem cabimento isso aí. Na semana passada, a Justiça Gaúcha anulou a absolvição de Mário e um novo julgamento deve ser marcado. Em linhas gerais, tecnicamente, nós temos elementos para concluir que não houve um suicídio, e sim um homicídio. A família espera que em um novo júri a tão esperada justiça pela morte de Cleusa realmente seja feita. Não é possível, né? São 15 anos. 15 anos que tu não aproveita uma irmã que era maravilhosa, né? Eu acho que ele tem que ir para cadeia, não tem outra alternativa. Para a justiça ser justiça, só acontecendo isso. Ele não teve 1 minuto na cadeia até hoje. E que esse novo júri seja breve. Porque faz 15 anos que a gente passa por essa injustiça. Minha mãe está com 87 anos e ela mesma diz que ela não quer morrer sem que aconteça justiça. Em nota, a defesa de Mário Benetti alegou que o Tribunal de Justiça acolheu os recursos do Ministério Público contra a decisão dos jurados apenas por vícios formais do processo. A defesa diz que respeita a decisão, mas que ela destoa da realidade dos fatos e não está de acordo com elementos de prova que garantiram a absolvição do réu. A aprovação da lei que permite a venda de medicamentos nos supermercados não entusiasmou as lideranças gaúchas do setor, mas os consumidores dizem que é uma boa medida. Para os consumidores, a opção de ter tudo no mesmo lugar só traz vantagens. Eu acho muito importante ter farmácias dentro de mercados, porque realmente pode ajudar. Tem pessoas que moram perto de mercados, mas não moram perto de farmácias. Eu acho muito bom que a gente entre no supermercado e compra tudo que precisa, inclusive da farmácia, para não precisar sair, né? Já os mercadistas não enxergam da mesma forma. A Agas, ela simplesmente não enxerga como uma grande vantagem, porque os empresários gaúchos não entendem que isso é uma vantagem. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a instalação de farmácias dentro de supermercados. Os estabelecimentos do Rio Grande do Sul ainda não se manifestaram sobre a medida, mas a Associação Gaúcha de Supermercados entende que a mudança não deve impactar o cenário local. Entendemos que a nossa luta sempre foi pelos MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Como não passaram os MIPs, a Abras conseguiu, numa grande articulação, aprovar a farmácia completa. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, entendemos que não será muito efetiva porque nenhuma das redes se interessaram por adotar esse modelo. A decisão gerou algumas dúvidas sobre a venda dos remédios. Os medicamentos não poderão ficar expostos nas gôndolas dos mercados juntos a outros alimentos. Eles só poderão ser vendidos no espaço destinado às farmácias. E os remédios controlados somente com receita médica. Exatamente como é hoje uma farmácia, né, que a gente já encontra em alguns supermercados. Então, esses medicamentos não estarão em gôndolas disponíveis ao acesso da população. Caso o estabelecimento opte por disponibilizar o serviço, medidas sanitárias e de segurança devem ser respeitadas.
A presença obrigatória de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, assim como é no estabelecimento farmacêutico, farmácia ou drogaria. As grandes redes de supermercados gaúchos já possuem farmácias anexas aos empreendimentos. Mas para os estabelecimentos menores, as restrições são físicas. Para o nosso tamanho de estabelecimento não se adequa, a gente não tem um espaço físico para colocar uma farmácia. Mas se futuramente a gente conseguir abrir uma loja maior, eu acho que vem muito bem-vindo. Política, investimentos e reformas estão em pauta no tradicional encontro de verão da FAMURS, a Federação dos Municípios no Litoral Gaúcho. Este é o assunto de Kleber Benvenu no quadro Outro Olhar. Assunto de município é assunto da vida real da gente. Então vamos lá. Está acontecendo a Assembleia de Verão da FAMURS, a nossa Federação dos Municípios Gaúchos, um evento tradicional que reúne prefeitos, gestores, líderes para discutir temas que impactam na cidade, sempre no começo do ano ali no litoral. Esse ano tem também um componente político especial, porque é ano de eleição. Estarão lá os principais candidatos a governador, num painel que é sempre esperado, é quase uma largada da eleição. Na pauta dos prefeitos tem reforma tributária, reforma da Previdência, desenvolvimento econômico, sempre também a inovação na gestão pública. E bem, apesar da crítica generalizada, que muitas vezes se faz à política, eu digo sempre que o Rio Grande do Sul tem muitos prefeitos de qualidade. Claro, o ambiente institucional, econômico do país tem preocupado a todos. Um anúncio importante dessa edição foi a nova fase do programa Desenvolve Município, que é uma parceria interessante entre a FAMURS e a Invest RS para ajudar cidades a atrair investimentos. Vejam que mais de 350 municípios participaram da primeira etapa e mais de 80 apresentaram projetos concretos de desenvolvimento. Então a ideia aí é conectar prefeitos, prefeituras com projetos e investidores, que é justamente o papel da Invest RS. Um belo casamento esse entre municípios e a finalidade da Invest. E que bom, porque a frase é batida, mas é muito verdadeira. É nas cidades que a vida realmente acontece. Porto Alegre lançou hoje um programa para que estudantes com 2 ou mais anos de reprovação tenham um preparo maior para ingressar no ensino médio. A iniciativa busca combater a evasão escolar. O repórter Christian Petalaz traz mais informações ao vivo para a gente sobre este assunto. Boa noite, Christian. Boa noite, Sérgio. Estudantes dos anos finais do ensino fundamental da rede municipal de ensino aqui de Porto Alegre, que estão com 2 ou até mais anos de atraso, terão à disposição 2 turmas para a correção desse fluxo, também um preparo maior para quando eles ingressarem no ensino médio. Além disso, vale para os anos 6º e 7º ano do ensino fundamental para alunos matriculados na rede pública de ensino aqui da capital. O programa chamado de Protagonistas deve atender mais de 1.200 alunos de 36 escolas aqui da cidade. 880 já estão matriculados e ainda tem 320 vagas abertas. Estão programadas também atividades e propostas pedagógicas voltadas ao projeto de vida e à preparação para o mercado de trabalho. A iniciativa prevê turmas de correção de fluxo com currículo diferenciado e metodologia inovadora que foram pensados para atender às necessidades desses estudantes e também acelerar a recomposição da trajetória escolar. Ao final do ano que vem, a Prefeitura espera que alguns alunos se concluam então o ensino fundamental com essas habilidades e competências necessárias para que eles possam ingressar da melhor maneira ao ensino médio na rede pública de ensino aqui de Porto Alegre. Sérgio. Obrigado, Petalaz, pelas informações. Começa na próxima semana em Não Me Toque, no norte do estado, a Expo Direto Cotrijal. A maior feira de máquinas e tecnologia do agro na América Latina repete cenário para produtores Osíris Marins. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Começa a partir da próxima segunda-feira, tudo quase pronto do Parque da Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque. Você estava na bancada hoje com o Macalossi, a gente entrevistou no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, presidente da Cotrijal, Ney Mânica, que é o artífice dessa grande obra que é a Expo Direto, né? Uma referência hoje no mundo, na América Latina, várias delegações de outros países estarão presentes. Esse ano se ultrapassou a marca dos 600 expositores. Não há mais espaço físico no parque, que é um parque extremamente cuidado, limpo, abre às 8 da manhã, fecha às 18 horas e é onde se bate balcão. A visitação é de compradores.
de todo o país, de toda a América Latina, uma feira de negócios especificamente. O produtor que vem de fora muitas vezes paga à vista, máquina de milhões. O nosso ainda precisa do crédito, infelizmente, diante de 2 estiagens, de uma enchente, do endividamento. Além das máquinas, da tecnologia, da arena digital, os fóruns de debates, que estarão permeando a Expo Direto Cotrijal. O principal deles, a equalização da dívida. Há um PL no Congresso, o governo é contra, as forças políticas estão tramitando este PL que equaciona a dívida dos produtores. Seria muito importante que isso fosse feito. Infelizmente, pelo 2º ano, o ministro da Agricultura não estará presente, o ministro Fávaro. Inadmissível, o argumento é que ele está saindo do governo para concorrer, mas seria o momento dele prestar contas do que fez até hoje e estar mais próximo do produtor. Ele é um homem ligado ao agro na sua terra, né? É a cota da centro-direita dentro do governo Lula. Era para estar lá, não estará. O governo deixará de apresentar e prestar contas dos seus atos lá na área de agronegócios. Esperamos uma grande feira, mas ainda com a dificuldade do produtor que não se recuperou dos cenários do ano passado, Sérgio. Obrigado, Osíris. A seguir o futebol, o Inter procura um zagueiro no mercado nacional. No Grêmio, Luiz Castro deve fazer mudanças no meio-campo para o Grenal de domingo. E o alerta da meteorologia para temporais isolados nesta sexta-feira. Em instantes. Com os reforços de Magrão, Luiz Mário. Eles chegam para somar no melhor debate do estado, ao lado de Carlos Guimarães e Bruno Soares. Acompanhe de segunda a sexta ao meio-dia na tela da Band e nas redes sociais do nosso programa. Porque aqui futebol é com quem entende de bola. Chegamos, Porto Alegre! Sintonize agora na Band FM 93.3 e descubra a mais nova rádio da capital gaúcha, comandada por um time de apresentadores de peso. Eu, Simone Cabral. Eu, Luan Santos. E eu, Rodrigo Moreno. Aqui tem sertanejo, aqui tem pagode e os hits que não saem da sua cabeça. Siga a gente no Insta, @BandFMPoa, a sua rádio do seu jeito. Band FM. O Rio Grande que dá certo passa na tela da Band. As empresas e instituições que fazem a história do estado são os destaques todos os sábados, às 6:50 da noite. O programa recebe as principais lideranças de todas as áreas, que contam as histórias de sucesso que constroem o Rio Grande do Sul. É a oportunidade de conhecer os exemplos que dão certo e fazem a diferença na sociedade gaúcha. A instabilidade ganha força no estado nesta sexta-feira e traz risco de temporais isolados com ventos fortes em diversas regiões. Confira na previsão do tempo. Nesta sexta-feira, o tempo permanece instável em praticamente todo o estado. Nas áreas do oeste, norte e leste, tem chance de temporais isolados com ventos de até 80 km por hora e volumes podendo chegar a 80 milímetros. Alegrete terá a sexta de muita nebulosidade pela manhã, com possibilidade de temporal à tarde, se estendendo até a noite. A máxima não passa dos 25 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, tem pancadas à tarde e temporal de noite, com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Na capital, chove durante a tarde e noite e as temperaturas e sensação de abafamento começam a diminuir, variando de 20 a 31 graus. A janela de transferências para contratações da Europa fechou, mas o Inter segue em busca de reforços. Vamos conversar com o Leonardo Sonda, porque o Colorado está tentando trazer um zagueiro que atua no futebol brasileiro. Optou pelo mercado nacional. Sonda, boa noite. Pois é, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Tem final do Campeonato Gaúcho, mas o Inter está focado, sim, Sérgio, no mercado de transferências também. A janela internacional fechou e sobrou o mercado brasileiro, né? Foi o que restou, talvez não tanto uma opção do Internacional, mas de fato a única opção que sobrou neste momento é trazer um jogador que atue no mercado brasileiro, um zagueiro, um defensor para esse grupo do técnico Paulo Pesolano. A informação, Sérgio, é que o Inter está próximo de fechar esta contratação, que o Inter
tem uma negociação avançada com o defensor. O nome ainda não vazou, mas seria um jogador que atua no futebol brasileiro, obviamente, e está envolvido em uma final de competição estadual. Portanto, o anúncio deve acontecer apenas depois desta final. Bom, no Grêmio, o técnico Luiz Castro, focado no Grenal de domingo, pode fazer mudanças no meio de campo? A vantagem é muito grande, né, Sérgio? 3-0, o Grêmio tem um resultado muito confortável para esse jogo no estádio Beira-Rio e o técnico Luiz Castro estuda esta mudança pontual. A retirada do Monsalve do time, ele que não fez uma boa partida, apesar do grande resultado tricolor de 3-0 sobre o Inter, ele foi um jogador que não teve destaque nesta atuação. Por isso, o Dodi, volante, está sendo testado pelo treinador português e pode ser a grande novidade nesse clássico Grenal. Desta forma, o tricolor gaúcho jogaria sem um meio armador e com 3 volantes, Eric Noriega, Arthur e Dodi, com o Monsalve saindo do time. Outras alternativas também são testadas. William, o próprio Monsalve pode acabar aparecendo, mas essa opção dos 3 volantes é sim cogitada pelo técnico português, apostando bastante nesta vantagem que tem o tricolor para cima do Internacional. Tá certo. Obrigado, Sonda. Boa noite para você. Vem aí o Jornal da Band com as notícias do Brasil e do mundo. Voltamos amanhã com o Band Cidade às 6:50. Até lá, uma boa noite. Se cuide.